que eu vou escrever? Como eu devo começar esse texto? Eu sei muito sobre esse tema, mas como colocar isso em palavras? Eu não sei nem por onde começar. E aí, pessoal, beleza? Professor Guga Valente, mais uma vez para falar de redação com você. E hoje eu vou tentar te ajudar a colocar as ideias no papel. Antes de a gente começar essa discussão, vamos lá. Não se esquece de ativar as notificações, ativa o sininho aí, ó, para que você possa sempre receber as notificações de quando tiver uma aula nossa, né, uma aula nova disponível aí para te ajudar no seu crescimento. Certamente essas perguntinhas aqui da minha performance no começo da aula você já se fez. Muitas vezes você está diante de um texto e você fica se perguntando: o que eu vou fazer? Como é que eu devo lidar com isso daqui? Tá? A gente encontra alguns textos, às vezes, que tem temas que a gente considera muito difíceis e que a gente sofre muito para escrever. Outras vezes, a gente olha o tema fácil e fala assim: nossa, que maravilha, eu domino esse tema, tive uma aula de geografia ontem sobre isso, eu li semana passada na internet, vi um vídeo lá no Brasil Escola que falava sobre isso, tô fera nesse tema. Mas aí na hora de escrever, você sofre tanto para o tema fácil quanto para o tema difícil. E pior, quando você recebe a redação corrigida, muitas vezes a nota do texto que era difícil é melhor do que aquele que você tinha tanto conteúdo. Então, vamos organizar e vamos colocar essas ideias direito no papel para que esse tipo de coisa não aconteça mais. Se você quer que o seu texto melhore, uma das primeiras coisas que você precisa eliminar da sua vida é o pecado da preguiça. A pessoa que tem preguiça de escrever jamais será boa escritora, jamais. A boa escrita demanda trabalho, demanda muita leitura e principalmente demanda muita prática de escrita, tá? Então os rascunhos, eles são ótimos aliados, são grandes aliados aí nesse momento de tentar colocar as ideias no papel. Sempre que você está ali pensando num monte de coisa, é escrever a primeira coisa que lhe vier à cabeça que vai dar início a essa organização. Então, no primeiro momento, o que você faz é aquilo que os publicitários gostam de chamar de brainstorming, né? Eu gosto de chamar isso de toró de ideias. O que é isso? É aquele momento em que você se senta para colocar no papel o que você sabe. Você não está muito pensando em organização nesse primeiro momento, você está ali despejando as ideias. Depois que você faz isso, é que você começa a perceber onde é que você pode encaixar. Eu acho que essa ideia aqui cabe bem aqui. Nossa, parece que essa outra conforma bem com essa anterior. Então isso tudo vai ajudando você a fazer textos melhores. Não despreze o rascunho. Isso que eu estou falando dos rascunhos leva a gente diretamente a essa segunda etapa, tá, de colocar as ideias no papel, que é criar sinapses. Sinapses são pontes nervosas criadas no nosso cérebro que fazem com que o caminho de um determinado estímulo fique mais rápido. Certo? Então, quando a gente se habitua a fazer uma coisa, é sinal de que a nossa sinapse já está bem construída. Então, quando os impulsos passam por ali, o nosso corpo sabe como agir. Isso serve para um monte de coisas, inclusive para pensar. Quando a gente está habituado a raciocinar de determinada forma, são sinapses que estão criadas ali. Você certamente já viu gente que tem raciocínio muito rápido, que tem resposta pronta para tudo. Isso, em geral, é gente que fica treinando isso, né? Que fica pensando sobre isso. Então você faz aquele trieiro, você faz aquele caminho, e isso com certeza te ajuda a formar essas sinapses. Então, assim, para a gente poder formar bem essas sinapses, a ideia é, por exemplo, a gente fazer listas de ideias e opiniões. Vai colocando ali no papel aquelas ideias que você tem, né, sobre aquele tema, as opiniões que você tem. Você vai perceber que muitas das opiniões que você tem servem para vários temas. Às vezes a mesma opinião serve para temas diferentes, porque os temas, como eles são sociais em geral, eles dialogam entre si. Então, uma coisa que você pensa sobre racismo, às vezes se aplica a uma questão sobre machismo, né? Então, às vezes o mesmo ponto de vista pode ser partilhado. Então, de tanto você escrever, de você colocar no papel essas opiniões, elas vão ficando mais espontâneas, elas vão ficando mais comuns, mais rápidas. Isso faz com que você ganhe tempo. Uma outra lista que você tem que fazer é a lista de repertórios, tá? Então, quando você vê aquele tema ali, tenta se lembrar o que você sabe, tá certo, de música, o que você sabe de cinema, o que você sabe de história, de literatura, de sociologia, de
artes, né, que cabe ali. O que é que você sabe sobre aquele tema de todas essas áreas aí? Porque você vai escrevendo ali, aí você escreve o nome de um filósofo francês, escreve ali uma ideia que ele tinha, escreve ali um período da história do Brasil, aí amarra isso com uma letra de música da MPB, daí você cita um quadro. Tá? Quando você faz esse tipo de coisa, não significa necessariamente que você vai usar tudo. Mas esse exercício de colocar à frente tudo que você pode usar faz com que você tenha o melhor para dentro do seu texto. É incrível como colocar no papel te ajuda a visualizar melhor aquilo que você tem que escrever. A mesma coisa eu digo a respeito dos exemplos. Então, procure listar exemplos relacionados ao tema. Então, vamos imaginar que o tema esteja ligado, por exemplo, ao trabalho. E aí você se lembra de fatos relacionados ao trabalho, de trabalho escravo, né, de quando as pessoas trabalhavam 16 horas por dia, que aí elas reivindicaram direitos para poder trabalhar menos. Você vai lembrar da CLT instituída por Getúlio Vargas, né, que garantia ali para as pessoas direitos trabalhistas. Então, tudo isso te ajuda na hora de escrever a selecionar o que é melhor. Guga, mas no dia da prova não vai dar para eu fazer isso. Se eu for fazer uma prova de vestibular, eu não vou ter condição de fazer todas essas coisas. Isso é verdade. Mas lembra que eu falei de sinapse? De tanto você ter feito isso ao longo da sua carreira de escritor de ensino médio, quando chegar no dia da prova, meu amigo, vai ter um monte de sinapse pronta, um monte de caminho que já vai estar pronto, que você vai precisar somente prestar atenção para você se recordar dele e colocar no papel. Muita gente tem dificuldade com a conclusão do Enem, por exemplo, né? Porque são 5 elementos. Você tem que apresentar um agente, uma ação, o meio modo em que essa ação vai ser executada, uma finalidade para essa proposta de intervenção e um detalhamento de algum desses 4 elementos anteriores. Então é muita coisa. Muita gente sabe fazer isso, mas na hora de escrever tem dificuldade. Então qual que é o jeito interessante de a gente fazer isso? É a gente fazer a lista. Escreve assim, agente, aí coloca lá qual é o agente. O agente é o legislador? O agente é o governo? O agente é o Ministério da Educação? O agente é a iniciativa privada? O agente é a sociedade civil? O agente é a família, é a escola? Então coloca lá, agente, aí você coloca escola. Aí embaixo, ação. Qual que é a ação? Criar uma lei, criar um projeto dentro da escola, criar um projeto na comunidade. Escreve lá, criar um projeto na comunidade. Depois, meio modo, como é que isso vai ser colocado em prática? Por meio de palestras, por meio de debates, por meio de reuniões públicas, convocando os pais para participarem dessas reuniões. Coloca lá, meio modo, pais participando das reuniões. E depois você coloca finalidade. Aí escreve na frente finalidade, a fim de que esse problema seja atenuado, para que esse problema não volte a acontecer, para que se possa diminuir o índice de violência contra a mulher, se o tema for esse. Tá? Então coloca isso tudo explícito, porque depois você só precisa juntar para construir um parágrafo. Esse é o jeito mais simples que tem para fazer propostas de intervenção. E eu vejo gente que domina todos esses 5 elementos, mas fica batendo a cabeça na parede. Por quê? Porque não coloca esses elementos separadinhos. E aí, naturalmente, vai ter dificuldade de juntá-los depois. Tudo é parte de um processo. Não adianta você pensar que a primeira vez que você seguir essas dicas, isso já vai funcionar 100% e que amanhã você vai estar escrevendo textos excelentes. É parte de um processo. Então, quanto mais você fizer isso, mais natural vai ser o seu texto, tá? Então, não deixe de prestar atenção, por exemplo, em bons argumentadores, naqueles que falam bem, pessoas que têm bons argumentos, tanto aquelas que falam bem quanto aquelas que escrevem bem, tá? Não deixe, por exemplo, de resumir as aulas que você assistiu. Tá prestando atenção na aula ali, ó, o professor acabou de falar, escreve ali um parágrafozinho sobre o que foi essa aula. Essa aula aqui foi sobre, sei lá, química orgânica X, alguma coisa assim que não é da minha área. Essa aula foi sobre cálculo estequiométrico. Escreve lá, faz um resuminho sobre isso, com o teor principal. Se você se habitua a fazer isso, o seu texto flui com muito mais naturalidade. E, naturalmente, não deixe de prestar atenção às pontes que são essenciais para que um texto faça sentido, ou seja, aos elementos de coesão, incluindo não só os conectivos, mas os tipos de coesão também. Tá? Procure fazer essa correlação entre essas partes, observe isso nos textos dos outros e empregue no seu texto. Isso certamente vai fazer muita diferença para uma boa redação, para uma redação muito eficiente. Depois de um tempo fazendo aquelas listas que eu mencionei anteriormente, o que vai acontecer? Você vai começar a fazer isso mentalmente.
a sua memória vai estar tão ativada, você vai estar tão habituado a discutir, a escrever sobre isso, que aquilo vai vindo mentalmente. Isso vai acelerar o seu rascunho, isso vai fazer com que o seu texto seja bem mais rápido. Então aquela redação que você demorava horas para fazer, se você se sentar e se programar, você consegue escrever em menos de 1 hora. Esse é o objetivo, fazer uma redação em 1 hora, 1h15, 1h30 no máximo, tá? Se você consegue isso, você tem um bom resultado. Não se esqueça de manter sempre os seus estudos históricos, os seus estudos de filosofia e de sociologia em dia. Estude bastante conhecimentos gerais, tá? Preocupe-se em conhecer a Carta de Direitos Humanos, preocupe-se em conhecer os principais artigos da Constituição, saber um pouquinho sobre direito, né? Saber um pouquinho sobre minorias sociais, saber sobre desigualdade, porque esses são os temas de vestibular e de Enem. Então, se você está por dentro desses temas, desses assuntos, desses autores, certamente os temas que cairão serão temas pertinentes e que você conseguirá desenvolver um bom raciocínio. Então, sente-se aí com o seu professor de filosofia e sociologia, peça para ele um roteiro, né? Professor, o que eu devo estudar, de quais esses autores aqui, desses temas que são mais abrangentes aqui, que falam do Brasil todo. Isso tudo vai te ajudar a escrever melhor, isso tudo vai te ajudar a colocar melhor as suas ideias no papel. Tudo bem? Eu me despeço de você, agradeço mais uma vez a sua audiência e peço para você se inscrever aqui nas nossas outras redes sociais e também acompanhar os nossos hiperlinks aqui para que você possa ter mais informações ainda sobre tudo o que você está fazendo a respeito dos seus estudos. Beleza? Valeu demais, até a próxima!